para que ela se torne talvez um hub, né, para outros países aqui da região, né, no mundo árabe. Então, a possibilidade de reexportação a partir do mercado local também. A escala é pequena, mas é possível encontrar nichos de alta qualidade. Uhum. Eu lembro que acho que o senhor mesmo falou em algum webinar que também deve ser interessante para as pequenas empresas brasileiras, né? Enfim, não é um mercado gigante, mas esses nichos, talvez as empresas médias e pequenas exportadoras encontrem uma boa oportunidade aí também, né? Exatamente, o pequeno empresário, o médio empresário, né? Apenas a questão realmente de identificação de nichos. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira tem nos ajudado muito. Talvez mais adiante possamos falar um pouco do seminário que aconteceu, né? Estamos juntos em junho, mas sim, o nosso interesse é auxiliar não só o grande exportador, mas como você disse muito bem, o exportador pequeno e médio, e identificar esses nichos. Sim, é esse seminário que o embaixador se referiu, né? Ele foi promovido aí pela internet esse ano com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, justamente para mostrar um pouco essas oportunidades de negócios, né? E muitos palestinos participaram, brasileiros também, com certeza foi uma instância importante aí para as pessoas prestarem atenção numa relação que pode ser mais desenvolvida, né, que é a relação econômica do Brasil com a Palestina. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o exportador brasileiro ainda sobre essa questão da venda aí, né? Eu acho que para o exportador sempre é interessante saber que tipo de canal ele vai encontrar para vender. Então, eu queria que o senhor contasse como é o varejo na Palestina. Tem shoppings como aqui, tem shoppings de luxo, é um varejo mais de rua, enfim, quais são os canais que um exportador vai encontrar na Palestina para fazer seu produto chegar ao consumidor? Correto. Enfim, há os dois canais, digamos. Sim, há os centros comerciais, como a gente chama os shoppings, né, relativamente médios, alguns poucos grandes, mas eu diria normalmente médios. Agora, realmente, a maior parte do comércio é o comércio de pequena escala, né? O pequeno comércio, o comércio de ruas, mercearias, comércios familiares, né? De tradições, é como, aliás, em toda a cultura árabe, né? Então, enfim, os pais, avós, bisavós se especializam naquele tipo de comércio, e isso, de fato, é mantido, né? Então, isso lembra muito as cidades pequenas e médias do Brasil, né? Então, sim, há, portanto, grandes redes, mas eu acho que realmente o essencial é o comércio pequeno, é a relação pessoal, é a relação tradicional, né, de família, a frutaria da esquina, a mercearia, enfim. Então, claro, quer dizer, estamos falando de cidades de dimensões diferentes também, por exemplo, se mais uma vez eu menciono Hebron, Ramallah, né, que são cidades grandes, mas também Belém, Jericó, essas são as cidades, e Nablus, né, ao norte, enfim, essas são as grandes cidades e que têm essa estrutura de shopping maior. Mas a grande maioria, cidades realmente pequenas e médias, elas tendem a ter digamos, um padrão de comércio mais parecido com o do nosso interior, né, do Brasil. Olha, interessante, porque aí as empresas também podem encontrar, enfim, canais diversificados e há mais possibilidades, no meu entendimento, né, também para o pequeno e médio atuar e fornecer, né? Embaixador, e se o senhor puder falar agora um pouquinho sobre a importação, enfim, o senhor falou que a gente já importa, citou também alguns outros produtos que eles produzem, e eu acho que na importação, como grande mercado que nós somos no Brasil, a gente também tem um papel social, né? Quando a gente importa, a gente está ajudando a gerar empregos e fazer a economia girar naquele país do qual a gente importa. Na sua percepção, o que mais a gente poderia importar da Palestina? O que a gente poderia importar que a gente não importa? Ou em que áreas pode crescer? Enfim, o que eles têm de oferecer de interessante para nós? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante e volta um pouco ao que falávamos há um minuto atrás, né, da dependência da Palestina, enfim, a fragilidade fiscal, né, e a dependência da Palestina dessas transferências. Então é importante que qualquer país do mundo, né, tenha uma estrutura econômica sustentável, né, e a exportação, o setor, né, de exportador é fundamental, né, para a solidez e a saúde, né, econômica e financeira de qualquer país, sobretudo aqui da Palestina. Com relação aos, então, né, enfim, setores, eu me permito insistir no setor turismo, né? Acho que esse é o primeiro, assim, de realmente uma vocação natural, né, do lugar aqui. Se pudéssemos ter uma relação mais estreita
entre os operadores de turismo do Brasil e da Palestina, né, para que eles possam, e aí estamos falando do setor, claro, de serviços, né, ou seja, a Palestina exportando o serviço, o turismo para o Brasil, né, com a acolhida de turistas brasileiros aqui. Então, acho que realmente esse é um setor que tem sido pouco explorado de forma sistemática pelos operadores, né, brasileiros e palestinos. Né? E acho que, mais uma vez, há um potencial muito grande, a estrutura de turismo, a infraestrutura, enfim, a hotelaria, transportes, o pessoal, né, que trabalha, o local, enfim, é muito boa, né? O que sim precisaríamos, inclusive, talvez trabalhar até melhor, isso aí é uma outra agenda, não comercial, mas cultural, digamos, é a capacitação de operadores de turismo e agentes aqui na língua portuguesa, né? Para que os turistas brasileiros sejam recebidos e visitem, né, com guias locais falando português, né? E não, enfim, espanhol, inglês ou francês e tal. Então, sim, turismo, eu manteria digamos, esse setor, né, como realmente o do maior potencial que eu vejo. Segundo, de novo, seguindo a pauta que nós temos, frutas, tanto frutas in natura como frutas processadas. Então, aí estamos falando, claro, essa é uma região mediterrânea, então frutas do Mediterrâneo, né? Estamos falando de tâmaras, de romãs, de figos, cítricos também, tanto in natura quanto processados. E aí fica, esse próprio processamento pode também abrir espaço, eventualmente, para interesse de empresas brasileiras que queiram investir aqui, né? E a partir daqui exportar, né? A partir da Palestina exportar, não apenas para o Brasil, mas para a Europa, Estados Unidos, China, enfim, outros países aqui. Então, há um grande potencial de exportação de frutas, de condimentos, né, aqueles condimentos tradicionais, qualquer um que visita o mercado árabe, tem aquela explosão de sabores, de aromas. Então, todos esses condimentos podem ser processados e exportados, né, para o Brasil. E, mais uma vez, o empresário brasileiro que quiser investir aqui pode reexportar para outras regiões, mercados exigentes, né, um consumidor mais exigente. O terceiro setor que eu mencionei já e que eu me permito insistir aqui é de materiais de construção, né? Então, pedras, né, e pedras que dão mais, digamos, uma estética, né, mais refinada a construções brasileiras, né? Então, pedras especiais, né, coloridas, enfim, de uma consistência que podem ser usadas como revestimento, né, em edifícios, enfim, casas no Brasil. Acho que sim, há um potencial importante também. E, além de outros, por exemplo, esse seminário que nós fizemos em junho, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, um setor que foi muito falado foi o de fármacos, né? Então, há sim um interesse, né, de importação do Brasil de fármacos, produtos fármacos daqui. E eu acho que é importante que a partir, mais uma vez falando desse seminário que nós fizemos em junho, a partir de agora a gente possa fazer matchmakings, né? Enfim, seminários focados, né, em segmentos específicos, como esses que eu estou mencionando, né, a partir, talvez agora, enfim, se puder, do próximo mês, que a gente possa juntar virtualmente empresários brasileiros e palestinos, né? Então, identificados novos setores que possam ser discutidos entre empresários, né? Setores além desses que já compõem a nossa pauta tradicional, né, de importação e exportação, mas novos setores que não tenhamos pensado aqui. Então, a minha proposta é que possamos trabalhar, né, o nosso escritório do Brasil aqui em Ramallah e a Câmara de Comércio, fazer um cronograma, um calendário de reuniões setoriais, né, entre empresários brasileiros e empresários palestinos, que possam, mais uma vez, né, entrar em contato direto e analisar as possibilidades de importação e exportação setorial. Interessante todos esses setores que o senhor falou, né? A questão das frutas, enfim, a própria construção, né? De a gente poder ter material de construção aí da Palestina nas nossas construções aqui no Brasil.
Embaixador, o senhor falou desses setores aí, mas uma coisa que a gente ouve falar bastante também, uma área da qual a gente ouve falar bastante é de azeite, né, das azeitonas, a produção do azeite da Palestina a partir das azeitonas. Existe uma produção de azeite muito forte aí também, porque o Brasil importa muito azeite, inclusive está importando de alguns países árabes, né? Como é esse azeite da Palestina? Excelente. Não, você mencionou um dos setores, né, realmente mais tradicionais aqui da economia, né, da Palestina, mais uma vez um produto mediterrâneo, né, enfim. No Brasil é muito comum a gente encontrar nos supermercados azeite, enfim, da Itália, até da Grécia, Espanha, claro, Portugal, etc. E o azeite palestino é de extraordinária qualidade, né? De novo, estamos falando de uma tecnologia milenar, uma tecnologia, enfim, de mais de 4, 5 mil anos. É um azeite feito de forma realmente artesanal, né? Sem químicos, de baixa acidez, muito saboroso. Né? Realmente é um azeite que parece um perfume mesmo, né? Então, sim, acho que há uma... Eu mesmo, e aí, enfim, um dado até pessoal, cada vez que eu volto ao Brasil, um dos presentes que eu gosto de dar aos meus amigos são azeites aqui da Palestina. Eu levo garrafinhas assim de presente e todos adoram. Realmente é um azeite muito saboroso, muito leve, de novo, né, com uma tradição, né, milenar. E eu acho que há, sim, se houver interesse do importador brasileiro, eu acho que é um produto que associa a alta qualidade a um baixo preço, né? Realmente um preço muito competitivo, né? Que pode atender um mercado consumidor exigente, né? Não só um mercado gourmet, digamos, mas até mesmo um supermercado, né? Então, sim, muito bem lembrado, o azeite acho que é um elemento que pode ser muito interessante. Se me permite, dois setores que eu acho que gostaria de mencionar aqui também, claro, que é o de confecções. Eu falei do têxteis, né, mas têxteis de forma geral, mas eu queria, dentro dos têxteis, destacar o setor de confecções assim, mais tradicional aqui da Palestina, né? Então, enfim, talvez os que nos acompanham aqui tenham visto fotos, enfim, dos vestidos tradicionais da Palestina, né, e dos tapetes também, né, daqui da Palestina. Então, os tecidos tradicionais, as estampas tradicionais e a confecção dos tapetes são, de novo, né, de alta qualidade, de muita tradição histórica, são coloridos, são muito bonitos, ficam muito bem em qualquer sala, qualquer chão, qualquer... e, evidentemente, né, roupas, né, confecções assim, a partir, né, das estampas tradicionais palestinas. Acho que seria interessante que o Brasil conhecesse melhor, né, a beleza da estampa palestina. Então, de novo, confecção, alta costura, ou até mesmo, digamos, para um público, um consumidor médio, é uma estampa muito bonita, muito colorida. Acho que realmente poderia fazer sucesso também no Brasil. E um outro setor que está muito ligado ao turismo é enfim, do artesanato, né? Então, por exemplo, estamos chegando aí perto do Natal, né, que seria muito interessante se, e no Natal a gente compra presépios e tal, e aí eu penso mais em Belém especificamente, né, seria muito interessante se, digamos, pudéssemos aumentar o número de presépios, né, brasileiros, dados de presente, digamos, para famílias, presépios feitos com madeira de oliveira, feitos em Belém, né, onde tudo aconteceu. Né? Então, isso são muito finos, muito sofisticados os presépios feitos com madeira de oliva em Belém, onde aconteceu, né, realmente o Natal. Então, há uma indústria de artesanato muito tradicional, etc., e com material, né, muito sofisticado, e que, portanto, tudo isso para dizer que o artesanato palestino é muito bom, muito esteticamente muito bonito e muito representativo, sobretudo, mais uma vez, né, de presépios de Natal.
Vocês falaram nesse seminário que ocorreu nesse ano sobre a questão de empresas brasileiras produzirem na Palestina. Esse foi um assunto que vários participantes, do qual vários participantes falaram. Eu queria que o senhor contasse e já falou um pouquinho também que espaço é isso, como o senhor vê isso, o que é que os brasileiros poderiam produzir aí, seriam fármacos, enfim, o senhor falou, já tem, por ser produto produzido na Palestina, já tem uma entrada boa nos mercados árabes, isso seria interessante para as empresas. O que o senhor acha? Como o senhor vê assim, essa possibilidade de produção